tudo desaba, tudo desmorona. Então nós temos que aprimorar, nós somos vigiados 24 horas. Muita gente quer ver o nosso fracasso, a nossa derrota. Muita gente quer ver o nosso erro para falar: olha lá, um servo do Senhor estava ministrando e agora está fazendo isso e isso. Então, para que não haja isso, nossos atos têm que estar muito mais de 80%. Nossos atos, atitude tem que ser, pelo menos tentar o aperfeiçoamento. É difícil, sim, mas nós temos que buscar ele. Amém? Abre seu exemplar do 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 em diante. Livro de 2 Samuel, capítulo 9 em diante. Versículo 1 seguinte. Bem, todos se encontraram? 2 Samuel, capítulo 9. Eles têm que esperar uns pelos outros. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 em diante. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, diz comigo assim, aleijado de ambos pés. Esse vai ser o tema da... E disse o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquim, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou da casa de Maquim, filho de Amiel, de Lodebar, e vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, a Davi, e se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Podeis assentar, glorificando o nome do Senhor. Amados, tudo na nossa vida tem um começo, tem um meio e tem um fim. Não há nada que acontece na nossa vida se Deus não estiver no controle. Às vezes acontece tantas coisas boas e ruins na nossa vida, porque como falamos no começo, nossos atos, nossas atitudes que condiz o que nós devemos ser futuramente. Então, para que isso aconteça de melhor, nós temos que alinhar na palavra do Senhor, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que fazer tudo na vontade de Deus, porque Deus, Ele é o nosso Supremo, Ele pode mudar a nossa história. Deus, Ele vai abençoar a eu, a você,
e a quem servir de todo o vosso coração. Então nós entendemos que tudo tem um começo, um meio e um fim. Quando nós vimos esse texto e lemos, nós temos que entender. A palavra do Senhor vem dizer que Davi, quando ele foi ser rei, ser rei já tinha 30 anos. E quando ele derrubou o gigante, ele tinha em torno de 16 a 17 anos. Ele passou esse período, foi ungido quando Samuel foi ungir ele na casa do seu pai. Teve esse percurso, ungiu, ele era rei, porém não assumiu. Ele foi ungido 2 vezes rei de Israel. E para que isso acontecesse, ele não se exaltou. Davi foi humilde, tanto é que é segundo o coração de Deus. E nós temos que entender que nossa vida depende do projeto que Deus tem preparado para nós. Às vezes você quer resolver do teu jeito, na hora, você já é capaz. Davi aqui poderia assumir o reinado, mas tinha um tempo, porque Saul estava no reinado, porém não agradava a Deus. E Davi respeitou esse tempo, essa hora. Eu quero falar para você nesse momento: abra o seu coração, coloca teus planos e projetos nas mãos do Senhor Jesus. Amados, nós projetamos 2026, não foi por acaso, nós projetamos para grandes bênçãos que o Senhor tem proporcionado e vai proporcionar em nossas vidas. Não deixe ninguém desanimar você, não deixe ninguém falar que o ano de 2026 vai ser um fracasso, porque do jeito que a economia está, do jeito que o presidente, aí começa a pôr culpa em presidente, em prefeito e em vereador. Não aceita isso para a sua vida. Você decretou, foi vitória para a sua vida. Mesmo que muitos dizem não, mas você diz sim para Deus e fala com Deus com convicção que a sua vitória já chegou, porque o não nós já temos, nós temos que correr atrás do sim. O não todo mundo vai falar para nós: não posso, não dá, não vai dar certo. Então o não nós já temos, nós temos que correr atrás do sim. E quando nós vimos esse intervalo de Davi assumir o reinado após 30 anos, nós sabemos que teve um percurso, e esse percurso teve uma trajetória, e essa trajetória às vezes ela machuca muito o ser humano, e o ser humano não sabe valorizar a Deus de verdade. Às vezes você está passando pelo processo, ou já passou, mas teve um propósito de Deus na sua vida. Eu coloquei projetando 2026, está escrito bem aqui na minha Bíblia, dentro da Bíblia, dois quesitos Deus já realizou, e o ano só está começando agora. 2. Então, para muitos, às vezes não faz sentido, não tem muita importância, mas eu quero te falar: tudo quando você coloca na mão de Deus, Deus vai cumprir. Basta você alinhar na palavra do Senhor, você cumprir com os mandamentos de Deus, porque não adianta você estar fazendo as coisas erradas e quer que Deus te abençoe de uma forma correta. Deus pode abençoar, mas você vai ter decepção, você vai ter um sofrimento maior. Se Davi tivesse brigado pelo reinado quando ele foi ungido a primeira vez, ele teria decepcionado, talvez fracassado. Mas no tempo certo, Deus honrou Davi. Então nós sabemos que quando Davi foi rei, ele foi perseguido por Saul, pai de Jonathan. E a Bíblia relata que Davi e Jonathan, eles fizeram uma aliança, um pacto, para quem a família ou parentesco que morresse, primeiro o outro cuidar. E para a glória de Deus, Davi ficou, e Davi veio descobrir depois que ele assumiu o reinado. E a palavra do Senhor diz que ele fica ansioso quando ele assume o reinado. Ele queria passar aquela gratidão, aquela aliança que ele tinha feito com Jonathan, mas só que ele sabia que Jonathan já estava morto, Saul já estava morto.
Mas mesmo assim ele não entristeceu o seu coração, porque ele sabia que tinha algo a ser restituído. E ele faz a pergunta: há alguém da linhagem de Saul ainda vivo? E alguém vai e fala: sim. Aí ele falou assim: tem um servo dele chamado Ziba, traga ele aqui. E Davi mandou chamar o Ziba, que era servo de Saul, como diz o ditado popular, o braço direito de Saul. Porém, ninguém sabia, Ziba já tinha pego todos os bens de Saul, por ser ligado muito a ele. Mas quando Deus quer operar na minha e na sua vida, pode Satanás se levantar, pode o inferno se levantar contra a sua vida, mas Deus vai restituir. Deus vai colocar o que é de direito seu, aquilo que você já perdeu, aquilo que você acha que não tem mais solução. Deus vai mudar a sua história, Deus vai restituir. Deus tem um plano na minha e na sua vida, porque jamais quem serve a Deus será vencido ou derrotado. O mal pode até tentar contra a nossa vida, mas nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia vem relatar que quando Ziba fala: tem alguém sim da casa dele, só que está lá em Lodebar. Lodebar é o lugar de, traduzindo para os dias de hoje, lugar de esquecimento, lugar desolado, lugar de tristeza, onde não tinha mais solução. Todos iam para Lodebar. E esse filho de Jonathan estava lá em Lodebar. E Ziba vem falar, relata para o rei Davi que tem um chamado Mefibosete, mas não importa não, ele está lá em Lodebar. Ele tem ambas pernas quebradas, aleijado de ambos os pés. Como disse, não faz sentido. Amados, eu quero falar para você, quando nós decretamos vitória na nossa vida, quando nós professamos a vitória para que ela aconteça, muita gente vai ter inveja de nós. Muita gente vai ter inveja de nós, porque está sabendo que você é vencedor, que você está almejando, que você colocou nas mãos de Deus. Então não baixe sua cabeça, mesmo que as pessoas falam não, ergue a cabeça e fala sim, vai dar certo. Aleluia. E a Bíblia vem relatar que para Ziba não tinha sentido aquele homem, mas para Davi tinha, para Deus tinha, porque era uma promessa. E quando Deus tem uma promessa na sua vida, ele irá se cumprir, porque Deus não é homem para que se minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é justo, fiel e verdadeiro. Quando você colocar seus planos, seus projetos nas mãos do Senhor, creia que Deus vai mudar e restituir o que era seu. Deus jamais vai te abandonar. Deus não quer ver nós sofrer. Deus não quer ver nós ser derrotados. São nossos atos, igual o pastor relatou, são os atos, nossas atitudes que demonstram a nossa fragilidade perante ao Senhor. Então, amados, tenha fé, ergue a sua cabeça, faça projetando 2026, seja qual for, até 30, 100, mas creia que Deus está no controle e Deus vai mudar a minha e a sua história. E a Bíblia relata que mandaram chamar. Vai lá, busca ele. Ele não serve para nada, ele é aleijado de ambos os pés. Como diz o outro, você não vai atrapalhar nem melhorar nada. Mas Davi sabia da importância que ele tinha feito com Jonathan, da aliança, porque ele queria honrar a palavra. Quando nós fazemos algo e prometemos, a Bíblia falou que nós temos que fazer sacrifício e cumprir, porque se nós não cumprir, nós estamos fazendo sacrifício de tolo. Tolo é o mentiroso, é o enganador, é a pessoa, e enganador é só Satanás.
Ele sim, ele pode enganar eu e você. Então abre os seus olhos espirituais, enxerga a grandeza que Deus tem para a sua vida. Porque quando Davi recebe Mefibosete, nós sabemos que ele poderia muito bem só falar assim: não, fica aqui que depois eu resolvo a sua vida. Não, ele falou: vou restituir tudo que era direito do teu avô, do teu pai, do teu avô, vou restituir. E você vai sentar na mesa, comer junto comigo. Aleluia! Então, para que isso aconteça, coisas na nossa vida, nós temos que abrir mão de algo que às vezes você pensa que vai ser bom para você. Abre mão de amizades, de coisas que você influencia e acha que vai mudar a sua vida. Você quer servir a Deus de verdade? Você tem que abrir mão de algo que está te prendendo, de algo que pode te machucar lá na frente. Às vezes é doloroso no começo, mas vai te curar lá na frente e conceder a vitória para a sua vida e para os seus. Porque não adianta nós querer ser grande servo de Deus, crente, fazendo tudo errado, e fala que a palavra e as promessas de Deus não se cumprem na nossa vida. Amados, Deus trabalha de uma forma, trabalha no silêncio. Deus às vezes não está te respondendo, mas Ele está te ouvindo, Ele está agindo a seu favor. Deus primeiro Ele prova, para depois Ele aprovar você. E essa provação às vezes é doloroso, às vezes é doído. Essa provação, às vezes você acha que não tem fim, você acha que não é capaz, você acha que Deus é contra você. Chega um momento que dá vontade de você desistir. Eu falo porque já aconteceu comigo. Eu falo: Deus, tem misericórdia. Mas para que isso aconteça, Deus está falando: espera mais um pouco, porque eu vou restituir tudo na sua vida. Espera mais um pouco, que a vitória está bem próxima. E nós não entendemos o trabalhar de Deus, nós não entendemos o que Deus tem de melhor para nós. E a Bíblia fala que ele passou a morar com Davi, sentar na mesa, comer na mesa. Ali eu acredito que muitas pessoas ficaram com ciúme, porque achou que ele não era ninguém, achou que ele já estava descartado, que ele estava no lugar de esquecimento, um lugar onde ninguém queria morar nem ir. Na nossa vida, dessa forma também. Às vezes alguém está desvalorizando você, às vezes alguém não está te dando crédito, não está colocando você em lugar de destaque, mas creia que o Deus que você serve, Ele é grande, Ele é fiel, Ele é justo, e Ele vai cumprir o melhor na sua vida. Isso aí eu te garanto, Ele vai cumprir o melhor na sua vida. Você tem que confiar em Deus. Coloca teus planos, seus projetos, confia nele, e o mais Ele fará por você. Porque nós não podemos culpar governo, nem prefeito, nem vereadores. A situação do país está caótica, mas isso tudo é cumprimento da palavra do Senhor, e muitos não querem ver nem ouvir o que Deus pode fazer. Às vezes para eles vai ser ruim, para você vai ser bom, porque você está servindo a Deus e servindo com retidão e cumprindo com a palavra do Senhor sobre o propósito da sua vida, e a vitória vai chegar. Então nós temos que entender que quando Deus está no controle, somente Ele pode mudar. Aleluia! Eita, Deus maravilhoso! Igreja, nós temos que, em primeiro lugar, ser servo de verdade. Nós temos que agradar aos olhos do Senhor. Eu não vou falar que eu sou santo, que eu sou isso, mas nós estamos correndo atrás da perfeição. É impossível, sim, mas nós temos que correr. Perfeito só Jesus Cristo foi. Mesmo assim Ele foi morto e foi injuriado, porque a Bíblia diz que Ele morreu como cordeiro mudo. E muitas das vezes nós questionamos, nós relatamos e nós queremos ter razão.
Mesmo você tendo razão, cale-se. Cale-se, porque Deus está contemplando cada momento da sua vida, cada humilhação, Deus está contemplando. Porque nós não dependemos de nada dessa terra se Deus não estiver no controle. Nós somos dependentes dele. Se ele fizer, ele vai ser Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não vai mudar nada para ele, para nós vai mudar. Saia dos caminhos do Senhor para você ver o que Deus pode fazer na sua vida. Às vezes ele permite, ele não quer que você sofra, mas ele permite algo para reconhecer e puxar. Para aí, meu filho, agora você vai voltar para os meus caminhos. E esse voltar às vezes é doloroso. Esse voltar tem um sacrifício na nossa vida. Então vamos colocar tudo nas mãos do Senhor. Mas primeira coisa, temos que ser obedientes à voz do Senhor. Porque não adianta eu querer que as coisas fluem na minha vida se eu não for obediente, se eu não fizer a vontade do Senhor. Então, para que isso aconteça, reflita dentro do teu coração onde você precisa melhorar, onde você precisa reconhecer o seu erro. Às vezes você não reconhece hoje. Feliz daqueles, pastora, que reconhece e pede perdão para Deus. Que eu costumo falar para muita gente, o perdão é um princípio que vai te levar, ligar você mais a Deus, o perdão. Porque você falar que é crente é fácil, você falar que está servindo a Deus é fácil. E o seu coração, como é que está? Será que você está sendo fiel, justo, de verdade? Conectando com Deus, falando com Deus todos os dias, mas o seu coração está tão distante, amargurado, irado com as pessoas, às vezes até dentro de casa, às vezes dentro da família, próximo às pessoas, os vizinhos, o seu trabalho. Você está sacrificando, fazendo que faz conta que não aconteceu nada, e o seu coração está tão distante do Senhor. Amados, é um princípio para nós vencer na vida, chama-se perdão. Se nós não houver essa parte da nossa vida, o perdão, porém pode acontecer catástrofe na sua vida. Infelizmente acontece, porque você está enganando a quem? Deus. A palavra de Deus diz que Deus conhece os nossos corações, conhece a nossa conduta, Deus conhece o íntimo e o profundo. Por que você está escondendo algo para Deus? Renuncia. Não é vergonhoso não, a vergonha é você estar prostrado, doente numa cama, você está com a perna quebrada, você está impossibilitado de trabalhar, você está desempregado, você está roubando, matando, mentindo. Isso sim é vergonhoso. Agora servir a Deus e renunciar a você e falar para Deus: perdoa, Pai, meus pecados. Quantas vezes as pessoas falam assim: fulano me magoou, mas ele vai chegar em mim e pedir perdão. Larga de ser bobo, chega nele e pede perdão, porque você está perdoando e liberando. Se ele não aceitar, aí é ele Deus, aí é ele Deus que tem, aí há uma negociação entre Deus e ele. Aí sim, aí você está de alma lavada, de alma limpa. Então quer vitória, quer sucesso, libere o perdão, peça perdão e obedece à voz do Senhor. Faça segundo o que Deus nos orienta nesses mandamentos que está escrito aqui, que às vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas certas e estamos tão distante do Senhor. Amados, nós temos que reconhecer a Cristo de verdade. Quando nós olhamos para esse texto, lembramos que Davi obedeceu tudo, fez tudo quando manda o figurino, e a vitória ele alcançou. No começo ele venceu o gigante, ele foi ungido, ele não deixou subir para a cabeça. A Bíblia relata que só após os 30 anos que ele foi reinar,
Então, Davi, ele fez muitas coisas erradas. Toda vez que ele errava, ele chegava e pedia perdão para Deus. Reconheça o que você está fazendo de errado, ou o que já fez, e peça perdão, seja para qualquer pessoa, seja para Deus, mas abre o seu coração para que tudo possa encaminhar de melhor na sua vida, para que a palavra do Senhor aprofunda mais o seu coração, você tem um coração abençoador, você tem um coração grato a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias, eu agradeço e peço perdão todos os dias. E tem pessoas que tá com a coisa tudo nas mãos e está reclamando. E se Deus tirar de você, o que vai ser de você? Às vezes você quer tudo dar certo, nem tudo às vezes vai acontecer conforme você quer. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo, todo tempo tem um propósito de Deus. Então, se Deus não quer que você faça nada hoje, eu posso, eu tenho dinheiro, eu vou conseguir. Não, ouve a voz do Senhor. Administra o seu salário, administra a sua vida, administra o teu comportamento perante a Deus, que você vai ver o que Deus vai melhorar na sua vida. Então, se nós temos algo a tratar, seja obediente, ouve a voz do Senhor, libere o perdão e peça perdão, porque nós somos falhos, mas Deus é fiel, Deus é justo, e Ele está contemplando o seu coração. Então não esconda nada, apenas não se envergonhe, apenas ouve a voz de Deus, que Deus vai mudar a sua história. Assim como mudou a vida de Mefibosete, ninguém dava nada para ele, aleijado de ambos pés, estava no Lodebar, que significa esquecimento, para ninguém lembrava mais dele, mas Davi lembrou, e Davi colocou ele no lugar de príncipe, sentar à mesa. Então, se você tem algo, apresenta para Deus, que Deus tem grandes vitórias para contemplar na sua vida. Amém? Nós vamos deixar um espaço aqui para nós estar orando. O pastor vai estar orientando e alguns avisos. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, que essa palavra possa entrar ao seu coração, ao meu coração, e fazer a mudança e a transformação necessária que nós precisamos e necessitamos da parte de Deus para conosco. Creia somente, não deixe ninguém estragar seus planos e ninguém falar algo desagradável sobre a sua vida. Quando alguém falar, você fala: está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito para a minha vida. Mas a situação está dessa forma, o Brasil está assim, e para mim vai estar bom. Profetiza coisas boas, que você vai receber o melhor de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Salvação para o pastor, para o pastor fazer aquilo que o Espírito Santo lhe ordenar. Aleluia! Glória a Deus! Santo e exaltado Deus. Amém? Vamos colocar de pé, por favor? Glória a Deus. Ou vamos fazer melhor? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Rapidinho. Nós vamos estar fazendo oração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele é fiel em todo o tempo. Sim ou não? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Grandioso Deus, Pai que está no céu, nessa noite os teus filhos estão perante o teu altar. Senhor, eu sei, Pai querido, que o Senhor tem coisas grandes para fazer no meio do teu povo. Eu sei, Pai querido, que Tu és aquele, Pai amado, que direciona a vida de cada um daqueles que passa a Te buscar de verdade. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade,
Nessa noite de oração nós oramos agora, Pai, para repreender toda investida do mal contra esta vida, toda obra negativa, todo espírito contrário que tem lutado contra a vida dessa pessoa, está sendo aniquilado agora pelo poder que é no nome de Jesus. Palavras negativas, no nome de Jesus agora, vai batendo em retirada agora, esse espírito mau, esse espírito perturbador, você que tem roubado a paz desta pessoa, você que tem roubado o sono desta pessoa, é no nome de Jesus que eu oro e repreendo agora, toda seta negativa, todo espírito contrário, seja aniquilado agora. Grita, igreja, queima Jesus, mais forte, queima Jesus. Está repreendido agora toda força do mal, todo espírito contrário, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Sai agora toda a força do mal, toda a sombra negra, tudo aquilo que causa pavor, tudo aquilo que causa ali enfermidade, vai sair agora, vai sair agora, vai sair agora. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos e repreendemos agora todo o poder das trevas, todo o poder do mal, vai batendo em retirada, vai sair agora. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Salta a vida espiritual desta pessoa, salta a vida espiritual, sai, 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 espírito de enfermidade, obra negativa, vai sair agora, vai sair agora. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu oro e repreendo todo o poder das trevas, todo o poder do mal, seja repreendido agora, no nome de Jesus, no nome do Senhor. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui tem uma pessoa que me diz o Espírito Santo do Senhor, que essa pessoa, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está repreendendo o espírito devorador. Existe um mal que tenta dominar as suas finanças, mas o Senhor nesta noite, Ele quer botar um ponto final. E o Senhor está dizendo que vai prosperar o teu caminho. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai fazer coisas grandes acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Malenira, toma posse no nome de Jesus. Você luta com as suas forças. Você tem muita vontade de prosperar. Você tem muita vontade de conquistar, mas existe um espírito que te persegue. Ele luta contra as tuas finanças, mas o Senhor hoje Ele quer te ajudar a você vencer esse leão, você vencer este mal e fazer você sair de cabeça erguida, porque a vontade do diabo é te envergonhar, mas o Senhor pega hoje você pela mão e diz: eu quero te ajudar, eu vou fazer você vencer, diz o Senhor. Existe uma guerra travada dentro de você. Existe uma guerra travada. E o Senhor está falando nessa noite: se tu quer ajuda, o Senhor te pega pela tua mão e vai fazer você vencer. Amém? Toma posse de vitória, a igreja glorifica. A igreja glorifica. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui tem uma pessoa que me diz o Espírito Santo de Deus. O inimigo usou uma pessoa para lançar uma maldição na tua infância. E a vontade do diabo é não fazer você ser feliz. Você tenta ser feliz de muitas formas, mas volte e meia o inimigo vai lá no teu sentimento, te joga lá embaixo. E o Senhor quer desfazer essa obra negativa. Aleluia. E quer te dar vitória, quer te dar a bênção. Aleluia. Existe uma guerra travada com você no seu sentimento. Você luta, mas de vez em quando o inimigo vai lá e dá uma alfinetada e te joga lá embaixo. Mas o Senhor, Ele quer te dar vitória, fazer você alcançar
Louvado seja Deus, aquilo que Deus tem projetado para a sua vida. Amém? Cadê você? Cadê você? Aleluia. Não tive a confirmação ainda. Eu não posso. Em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no nosso meio tem uma pessoa que me diz: o Espírito Santo de Deus, existe uma chave que está reservada para você, mas o inimigo está louco para botar a mão nela. E o Senhor está dizendo para ti: permaneça na posição. Eita, glória. Porque o que tem para conquistar na tua vida é Cristo. Aleluia. Amém? Bom, James, toma posse, no nome de Jesus. Tem uma chave para você, mas o inimigo está fazendo de tudo para pegar ela antes que ela chegue nas tuas mãos. Mas o Senhor está dizendo: permaneça na posição. O que Ele tem para fazer na tua vida é grande, é surpreendente para você e para muita gente. Se você permanecer, este ano será um ano de uma grande virada na sua vida. Toma posse de vitória, a igreja glorifica. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor. Oh, glória. Senta lá, só um instantinho, irmãos, para nós terminar. Vou estar passando alguns avisos. Louvado